Paz do Senhor, boa noite a todos. Boa noite. Amém. Na aula passada, nós estudamos a hermenêutica e a exegese. E para a gente pregar, a gente precisa interpretar a lei. Interpretar, saber o sentido, real sentido dela, e a gente viu algumas formas de interpretação, que a teleológica, que é o que o autor quis dizer, isso é o mais importante, saber o que o autor quis dizer. A sistemática, não analisar o texto isoladamente, a interpretação como um todo, na palavra de Deus toda. A Bíblia, a própria Bíblia interpreta a Bíblia, né? A interpretação gramatical, histórica, geográfica, cultural, nós vimos tudo isso daí. E o mais importante, qual que é a revelação? É a revelação do Espírito Santo de Deus. Mas para que seja pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso ter o conhecimento da palavra. E a palavra foi revelada pelo Espírito através de séculos. Então, nós cremos nisso e essa é a nossa fonte inspiradora. Amém? Hoje nós vamos estudar, deixa eu ver aqui, como aplicar a mensagem, tá? Então, vou colocar aqui na tela, deixa eu só localizar aqui, para a gente acompanhando pela apostila. Everton. Diga. Só um instantinho. Pede para o pessoal ficar com os microfones desligados. Ah, tá. Na hora que você fala, aparece um monte de voz, cortando, mexendo. Aí corta você falando. Tá bom. Deixa eu ver que aqui também tem o controle. Pronto. Quem quiser falar, destrava o microfone e pede a palavra. Tá bom assim? Se não ficar bem claro, vocês me interrompam, por favor. Agora, eu gostaria de deixar mais para o final as perguntas. Assim a gente produz mais rápido e com mais eficiência. Tudo bem? Então, vamos lá. Tá na tela? Não está na tela ainda? Deixa eu ver se... Ah, é. Só um minutinho que nós vamos dar um jeito aqui. Acho que eu vou ter que... Está gravando? Então, deixa eu só ver quem está com o microfone ligado aí para... Ok. Como aplicar a mensagem e apelar, tá? Então, vamos acompanhar aqui como é que a gente aplica. Quem aplica a palavra de Deus é ser um construtor de pontes. O que é isso? É ligar a Bíblia à vida das pessoas. É entre a teologia e o mundo cotidiano. Né? Isso é a palavra revelada ao mundo contemporâneo. Não basta dizer que Deus abriu, através de Moisés, o Mar Vermelho. Elas precisam saber que esse fato revela a respeito de Deus e como se isso relaciona com as pessoas. Né? Nós sabemos que isso aconteceu realmente no passado. Foi um fato físico. O mar realmente se abriu pelo poder de Deus. Mas a gente, analogicamente, usa essa aplicação para os dias de hoje, que Deus abre os problemas como o Mar Vermelho. Então, um problema de um desemprego, um problema familiar, um problema insolúvel, aquela barreira você atravessa pelo poder de Deus. Então, é isso, essa é a aplicação. O que tem a ver a palavra de Deus com a nossa vida hoje? Quais são os motivos para as aplicações? Então, vamos ver, isso daí tudo tem na apostila, aqui não precisa anotar, mas só quero que vocês prestem atenção aqui, eu só destaquei aqui. A tradição cristã, esse é um dos primeiros motivos, são 3, a tradição cristã. Basta ler o Sermão do Monte, naquele lá do Mateus 5, né? 5, 6 e 7, para perceber que Jesus, ele aplica a vida das pessoas. Como? Olha só, Mateus 6, 6, está na tela.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Isso já é uma aplicação. Né? Os apóstolos também, ele ensinava. O que está lá em Efésios 6, 1 e 4, que está aqui na tela? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Pais, não irritem seus filhos. Isso já é uma mensagem com aplicação. Então, esse é um motivo para aplicar. Segundo, a mecânica da prédica, ou da pregação. Então, pregar sempre consiste em duas coisas, duas ações. Explicar o texto, quando a gente faz a leitura, a gente explica o texto, né, daquela época, o que aconteceu, e já aplica. Então, você explica e aplica. É simples. E a estrutura de um sermão se estende numa combinação explicação e aplicação. Então, a pregação do evangelho tem que ser aplicada, ela é atual, ela é viva. Ela tem que primeiro entrar no coração do pregador, ele sentir, receber a mensagem pelo Espírito e transmitir essa mensagem à igreja. O terceiro é a transformação de vidas. Olha que coisa maravilhosa. O alvo maior da pregação não é só compartilhar informação, não é só lá falar. Não, você tem que transformar vidas. Esse é o objetivo. Tem que mudar. A pessoa que entrar na igreja, ela tem que sair diferente. Ela tem que sair com algo mais. Ela tem que sair com o poder de Deus no coração, com a mensagem gravada no coração para ela não esquecer, para ela lembrar na segunda-feira. Então diz lá, mas a todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. É claro que para isso é oração, é jejum, é santificação. Então o trabalho de pregação, senão fica um discurso. Se você pregar sem o Espírito Santo, vai virar um discurso. Vai ser do homem, não vai ser do Senhor. Tá bem? Então, aplicar a verdade bíblica à vida das pessoas não garante que elas mudarão, mas lhe indica o caminho. Então, quem convence o cristão, quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Amém? Quais são os tipos de aplicações? Aqui nós vamos já entender um pouquinho a parte técnica. Então, olha só. Aplicar não se resume em anunciar o ensino e logo após perguntar às pessoas o que elas estão fazendo a respeito. Por exemplo, perguntas do tipo, será que estamos vivendo isso? Ou, lamentos carregados, quem dera experimentasse isso hoje. Embora ocasionalmente possa ocorrer esses tipos de frases e afirmações, existem maneiras mais interessantes de aplicar a palavra de Deus. Então, vamos usar aqui um tipo de reflexão. Olha, só para você, eu vou passar aqui para baixo. Reflexão, ilustração e exortação. E vamos ver como é que faz uma exortação. Né? A exortação também tem jeito de falar. Para não ficar aquele sermão pesado, né? Então, reflexão. O que é reflexão? Uma pergunta inteligente, seguida de uma resposta surpreendente, quase sempre é uma aplicação atraente. Então, assim, ao se pregar sobre, por exemplo, a intercessão do Espírito Santo, então pode-se perguntar, sabe por que Deus entende a oração, mesmo que ela seja uma palavra, um olhar para o céu ou uma lágrima? A resposta seria, porque o poder da oração não está só em quem fala, mas em quem ouve. Como diz Paulo, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então, quem ouve é importante, e o Espírito é que nos traz que transforma a nossa intenção e leva aos ouvidos do Senhor. Deu para entender o que é uma reflexão? Amém. A segunda é uma ilustração. Isso aqui é rico, Jesus era rico em falar através de ilustrações. Ele sempre dava exemplos para mostrar o reino de Deus é semelhante a... Então, ele dava vários exemplos. Olha só outro exemplo aqui. Uma ilustração pode ser uma história, um testemunho, uma observação da natureza, enfim, algo que exemplifique de forma concreta a verdade ensinada. Ao pregar sobre a impropriedade de viver ansioso, Jesus, por exemplo, usou a figura do cuidado de Deus para com os passarinhos.
Olhem as aves dos céus. Elas não semeiam nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Então, a mensagem ela tem que ser exemplificada para dar mais clareza àquilo que a gente está dizendo, a mensagem que a gente está pregando. Então, vejam, voltando, reflexão, ilustração e uma exortação. Às vezes a gente tem que pregar e tem que chamar a atenção, tem que exortar. Mas como que a gente pode exortar? Então, a exortação, ela não é necessariamente uma chamada de atenção, não é puxar a orelha, mas é uma chamada de ação, regada de incentivo, encorajamento e ânimo. Olha só a diferença. Embora haja exortações, as exortações possam assumir formas imperativas, elas nunca devem ser pautadas na capacidade humana, mas sempre na ação do Espírito de Deus e por meio do crente. Eu vou dar um exemplo aqui, até aqui embaixo, depois eu falo de um outro exemplo. Assim, melhor que dizer, não ande na carne, é um aspecto negativo. Não ande na carne. Não faça isso. A gente usa muito isso com criança, né? Não põe a mão ali, não põe a mão, não faça isso. Aí é que ela quer fazer, é que ela põe a mão. Não é assim? Nos 10 mandamentos é não matarás, não roubarás, não furtarás, é tudo não. Jesus veio, o que ele falou? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Como é que foram? Amarás é uma ação. É um aspecto positivo. A Deus. Amarás é uma ação. Olha só que legal. E aqui em segundo, descendo aqui para baixo, então, ao invés de não ande na carne, você diz, andai no espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Olha como fica mais suave e desenvolve na pessoa a vontade de andar no espírito. É como a criança. Não mexe aí. Aí ela vai lá e mexe. Por quê? Parece que desperta a curiosidade. Ao invés de falar para a criança, não seria melhor brincar ali no quintal, que tem, olha, tem um parquinho, tem uma piscina, não é? Tem um brinquedinho. Então, o aspecto positivo é muito melhor do que o aspecto. Então, a exortação, ela pode ser melhor compreendida, melhor assimilada, se ela for com aspecto positivo. Tá claro até aqui? Descemos mais um pouquinho. Nós temos aqui uma combinação de reflexão, ilustração e exortação. Aqui vamos para os exemplos. Aqui, Deus nos faz instrumentos da sua graça. Então, vamos lá, uma reflexão. Sabe por qual razão não devemos nos ressentir de supostas ingratidões? Então, essa é uma pergunta. Quando o médico cura um paciente, não se agradece o bisturi, mas ao médico. Quando uma cozinheira prepara uma comida saborosa, não se admira as panelas, mas o talento da cozinheira. Quando o artista pinta uma obra de arte, não se elogia os pincéis, mas o artista. Quando Deus nos usa como instrumentos da sua graça, as pessoas não devem louvor a nós, mas tão somente a Deus. Por quê? Porque nós somos instrumentos. Quem faz a obra, quem cura, quem salva, não somos nós. É Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Então, isso é uma reflexão. Ilustração. Vamos lá, um exemplo. Certo homem, ao saber das necessidades de uma família, fez uma bela compra, e isso tudo falando sobre Deus. Olha aqui. Deus nos faz instrumentos da sua graça, tá? Nós estamos falando sobre isso. Então, aqui nós falamos sobre uma reflexão, agora vamos ver uma ilustração sobre isso. Certo homem, ao saber das necessidades de uma família, fez uma bela compra e deixou na portaria do prédio onde residia a mesma, sem revelar a sua identidade. Quando as crianças da casa perguntaram ao pai quem lhes havia presenteado, ele respondeu: certamente alguém usado por Deus. Vamos orar agradecendo a ele, a Deus. Então, é uma ilustração de um instrumento de Deus. E a exortação, como é que fica? Por isso, nos lembramos do que disse Jesus. Brilhe, olha aqui, não faça as coisas escondidas, não. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Esta é uma exortação positiva. Está claro até aqui?
Vamos caminhar um pouquinho mais. Tudo bem até aqui, gente? Está tranquilo? Ok. Embora aqui entenda que a aplicação deva haver, olha só, aplicação, então é uma situação que, será que eu deixo a aplicação para o final do sermão? A cereja do bolo, vou construir, chegar no final eu faço a aplicação? O ideal é já ir falando e aplicando, falando e aplicando. Então, você pode aplicar, você vai, depois na próxima aula nós vamos ver introdução, argumentação e conclusão. Aí a gente vai montar o esqueleto no nosso sermão, tá? Como você faz a introdução, a argumentação e a conclusão. A gente pode e deve aplicar, diz a boa doutrina, que a gente deve aplicar nessas subdivisões. Então, se você subdividir o teu sermão em 3 partes ou 4 subdivisões, você já fala e aplica, tá? Então, recomenda-se pelo menos uma aplicação a cada divisão do sermão. Oração. O pregador carece do auxílio do Espírito Santo, tanto para entender a mensagem do texto, como para aplicá-la à vida das pessoas. Assim, a oração dependente e submissa na elaboração das aplicações, também tem seu lugar, como escreve Robson. Depois de descobrir o pensamento do autor em seu contexto, nós já vimos isso, os pregadores precisam discernir o que o Espírito Santo quer que eles digam aos homens e às mulheres, na presente geração a que eles pertencem. Tá? Então, temos que orar, sempre buscando a ajuda do Espírito Santo. A meditação, o que é isso? Uma boa meditação, uma boa aplicação pode ser resultado de horas de árdua meditação. Aqui eu faço um parênteses o seguinte, eu não sei se vocês têm o costume, eu acordo de manhã, antes eu lia 5 minutos a Bíblia. Hoje eu leio mais, 1 hora e meia, 2, e oro e fico meditando só para, não ler por ler, mas ler, analisar, pensar, perguntar ao texto, quem, o que, onde, quando, por quê, fazer anotações, garimpar no texto, né? Não ler só na superfície, mergulhar no texto, ver nas entrelinhas o que o autor quis dizer com aquilo e meditar, pensar o que aplica aquilo na vida de hoje. Então, essa boa meditação ajuda você a preparar o texto. Por que as perguntas que podem vir disso? Por que as pessoas precisam saber dessa verdade? O que isso importa hoje? Que diferença essa verdade faz em áreas como profissão, família, casamento, ministério? Que exemplos práticos podem ser associados com essa verdade? Segundo Daniel de Lucas, meditando, o orador se integra nas necessidades e problemas de seus ouvintes. Redação. Um outro detalhe importantíssimo. A redação. Nem sempre os melhores pensamentos surgem ao se responder às perguntas acima. Cedo ou tarde, porém, as boas ideias virão naturalmente. Quem já não acordou à noite com uma ideia? Puxa, depois vocês dormem, não anotam aquela ideia, quando acorda, puxa, o que eu pensei mesmo, né? Então, nesse momento, o que é ideal você fazer? Você deixar na cabeceira da cama um lápis e um papel. Quando você é difícil, acorda, anota aquela ideia e vai dormir. De repente, o Senhor está te acordando de madrugada. O Senhor, quando me dá as mensagens, às vezes Ele me dá durante o dia, mas às vezes Ele me dá de madrugada. Eu acordo de madrugada e não consigo dormir mais, porque vem o pensamento, o Espírito me acorda. E aí eu preciso anotar, eu preciso descer e anotar. E às vezes eu passo algumas horas estudando e meditando. Quando isso acontece, anota. Esse lampejo relacionado com a verdade bíblica e a sua referida divisão, e redija de forma de reflexão, ilustração e exortação, como vimos acima. Ou também numa combinação dessas 3 possibilidades sugeridas. Tá bom? Nós vamos continuar um pouquinho aqui. Aplicação de cada divisão no nosso sermão de estudo ficarão como se segue. Então, vamos ver uma primeira divisão aqui. Vamos por exemplo, prático. Aqui nós vamos ver em Atos, capítulo 20,
Atos, capítulo 20, ele fala sobre o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Tá? Então, ele pega aqui, por exemplo, o texto está aqui, ó, explicação. Vamos lá. Paulo pôde dizer, aí está o versículo, não deixei de lhes pregar nada do que fosse proveitoso, não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. O arauto fiel, né, não prega apenas os salmos e os evangelhos, mas também o Apocalipse, os profetas menores. Não apenas a coroa da glória, mas também a cruz de Cristo. Não apenas o poder de Deus, mas também o caráter de Deus, que se espera ver refletido em seus filhos. Em outras palavras, o arauto fiel não prega apenas a parte da palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus. Aplicação. Agora vamos ver aqui. Certo pastor, então ele vai falar sobre a aplicação sobre o texto aí. Certo pastor teve de pregar um difícil sermão sobre relacionamentos em sua igreja. Contudo, ao final do culto, pôde ver mais de uma suas belas obras do Espírito Santo. Duas irmãs que durante anos não se falavam, abraçadas e se reconciliando. Nesse dia não deve ter havido festa apenas no coração daquele pastor, mas também no céu. Pois a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Essa aplicação, então, ela é um tipo de ilustração, né? Ele fez um exemplo aqui com essas duas irmãs. Essa é a aplicação que ele fez sobre esse texto que nós vimos aqui. Se quiser ela fazer caminhada. A segunda, alguém está com o microfone ligado? Aí eu não consigo ver aqui. Por isso que nós não fomos. Se puder desligar, e depois a gente abre para as perguntas e eu volto no texto, tá? Está terminando, não vai demorar muito tempo, não. A segunda divisão é uma aplicação, se apresenta como uma exortação, também na mesma mensagem de Paulo aqui no capítulo 20. Olha só, doar-se pela igreja de Deus. Explicação. É por isso que Paulo diz aos pastores de Éfeso, cuidem de vocês mesmos e do rebanho que o Espírito Santo os pôs como bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Essa é a explicação do texto. Então, vamos lá. Esta palavra que Paulo usa para pastorear tem relação com a palavra que Jesus para dizer a Pedro, pastorei os meus cordeirinhos. E logo em seguida, lhe dizer com que tipo de morte haveria de glorificar a Deus. Parece que a compra da igreja de Deus custou o sangue de Jesus, mas o seu cuidado pode custar o sangue dos discípulos. Agora olha a aplicação. Por isso, nunca aceite tomar conta de uma porção do rebanho de Deus, ainda que seja uma congregação de 15 membros, um coral de uma igreja de periferia de São Paulo, ou um campo esquecido na África, se não estiver disposto a doar o seu suor, lágrimas e sangue por elas. O valor das ovelhas não está no que produzem, mas no que são ovelhas de Jesus. Então, aqui, ele fez aqui uma aplicação de uma exortação, que Jesus morreu por nós, ele deu sangue para nos comprar. E nós que somos chamados para a obra de Deus, nós temos que produzir, nós temos que nos doar pelo ministério, mesmo que seja 4, 5, 6 pessoas, não importa. Se foram ovelhinhas que foram cuidadas nas nossas mãos, nós temos que cuidar delas. Esse é o sacrifício que nós temos que colocar. Então, essa exortação, ela vem numa forma de aplicação positiva. Amém? Terceira divisão. Aqui fica mais facinho de compreender também. Olha aqui, ó. Aqui é uma combinação de ilustração e reflexão. Vamos lá, o versículo 32, ele vai falar de confiar no trabalho de Deus. Olha só que legal. Paulo, ele explica. Então, a explicação. Paulo termina a sua palavra entregando as ovelhas nas mãos de Deus, o sumo sacerdote. Ele sabia que o êxito da obra não dependia só do trabalho de suas mãos, mas da proteção, sustento e bênção das mãos de Deus. O Deus que chama para a obra é o Deus que trabalha na obra. Aplicação.
Conheço um pastor, aqui vai exemplificar. Conheço um pastor que diariamente ora por suas ovelhas, as colocando nas mãos de Deus. Sabe por que vocês devem fazer o mesmo? Senão, a semente que plantar no domingo, a ave come na segunda. Isso é uma exortação. Teve a ilustração lá atrás. E agora a exortação. A casa que levar anos para construir, o vento derruba em um dia. A ovelha que ganhar, o lobo devora. Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, vejam, aqui tem a explicação, né? Depois a aplicação da ilustração. Conheço um pastor que diariamente ora por suas ovelhas, essa ilustração, e aqui vem a exortação, em forma positiva. Sabe por que vocês devem fazer o mesmo? Senão, a semente que plantar no domingo, a ave come na segunda, e aí vai. É fácil. Não é difícil. Alguém tem alguma dificuldade aí? Não, tá claro. Ok. Ao desenvolver as aplicações, o pregador não apenas completou boa parte do seu sermão, como também construiu as pontes, essas ligações entre o mundo bíblico e o mundo dos ouvintes, tornando a pregação mais real, mais oportuna. Então, a pregação expositiva tem que ser aplicada. E o tema do sermão deve cruzar com a experiência de vida de seus ouvintes. Por isso que uma boa pregação e uma boa aplicação se usa muito ilustração, como Jesus usava. Né? A gente pode usar até a ilustração da própria palavra de Deus, onde eles usavam, onde Jesus usava. As parábolas, por exemplo, né, eram para ilustrar. Deixa eu ver aqui. Então, só um resuminho aqui para vocês. Deixa eu ver. Aqui já estamos terminando, tá? Tá tranquilo. Então, primeiro, estudar o texto bíblico de forma competente, como nós já vimos na aula passada. Interpretar o texto conforme as circunstâncias culturais da época. Descobrir qual é a ideia principal do texto. O que o Espírito Santo quis dizer sobre aquele texto. 2. Conhecer a mentalidade, desafios, planos, sonhos, problemas do homem contemporâneo. Assistir bons filmes com temas sobre culpa, adultério, racismo, aborto, homossexualidade, tentação, preconceito, dependência química, ambição, verdade, justiça, etc. Apresentar a solução bíblica para esses problemas. Então, aí, a experiência de vida, estudar, ler, ouvir, ler jornais. Né? A palavra de Deus fala que a gente deve examinar tudo e reter o que é bom. 3, entender as necessidades do seu público local. Isso é muito importante, porque se você vai falar um assunto que não tem nada a ver com aquele público, eles falam, o que está falando, né? Então tem que ser algo que seja interessante para eles, o que eles precisam. Exemplo, mães solteiras, filhos rebeldes, desemprego, adolescência. Então nós temos que ver qual é a necessidade. Se eu estou falando com adolescente, eu vou ter que usar uma linguagem própria para eles. Se eu estou falando para criança, eu tenho que ilustrar muito, né, para eles entenderem o que é o reino de Deus. Então, tem que usar uma linguagem coloquial, uma linguagem simples. Aplicar desde a escolha do texto, de maneira que o texto bíblico vai ao auxílio, vai ao encontro do público. 4, encontre o propósito do texto. Entender o texto não é de maneira que o leitor entende, mas do propósito central do texto. O que o texto quis dizer, buscar esse sentido é buscar a verdadeira palavra de Deus, e não o homem. O que nós pregamos? Não é nós, não é nossa palavra. Nós pregamos a palavra de Deus. Bem? Compreender o tema explícito, anote a proposta central do texto, e fazer uma análise responsável do texto, e fazer uma análise da sua própria experiência religiosa. E aí vai as dicas, né? Vão as dicas. Aplicação final, reforçar a ideia central com um apelo, né? Isso é até bom numa conclusão, você resumir tudo que você falou, né? A conclusão que a gente vai ver é a parte mais difícil. Não é muito fácil. O fácil é fazer uma introdução e uma argumentação, mas a conclusão não é muito fácil, não. Mas nós vamos ver um caminho bem facinho de fazer a conclusão que vocês vão entender, vão conseguir, é tranquilo. Então, apresentar uma lista de sugestões com princípios a serem colocados em prática.
fazer um apelo final, desafiando os ouvintes a praticarem a mensagem pregada, contar uma história real para aplicar na mensagem, fazer uma oração final que gira em torno do tema. Amém? Eu quero só, antes de terminar, o interessante, depois nós vamos dizer na aula seguinte, até pegar um gancho aqui da Silvia, que ela fez um sermão, escreveu 4 folhas. Parabéns, é isso aí. Por quê? Quando você escreve, você coloca tudo no papel. Só que na hora de pregar, você tem que enxugar tudo isso aí. O que você escreveu vai ajudar a colocar as ideias no lugar, fazer uma revisão do seu sermão e também trocar algumas palavras, enfim. Mas depois você reduz tudo isso daí, faz um esquema, faz uma divisão. Depois nós vamos ver um esqueletozinho de como montar isso daí. Não precisa ser daquele mapa mental. Pode ser em forma de esquema, tá? Então, faz o tópico, faz as subdivisões, a introdução e a conclusão. É bem tranquilo. Tá bom, gente? Ok? Ok. Agora eu vou